ocorre hoje, para chegar no momento de 2011? O peculiar do Levante do ano passado, e que foi apontado por todos os autores do livro, é o fato de que ele escapa dos aparatos políticos e sindicais tradicionais. Ele não foi um levante dentro do signo da esquerda tradicional. O que chamamos de esquerda tradicional? O espectro que vai, sobretudo, do Partido Comunista ou da sua herança, mas que também inclui, em alguma medida, a própria social-democracia, que em todos os países da Europa tem ainda como identidade, para manter o seu prestígio, a sua gênese ligada às lutas sociais. Recentemente houve o congresso do PSOE espanhol e ainda se canta a Internacional no congresso do PSOE, que se chama, inclusive, Partido Socialista Operário Espanhol. Esses partidos da social-democracia na Espanha, na Grécia, em Portugal e em outros lugares, foram exatamente os agentes dos piores planos a serviço do sistema financeiro, no sentido de cortar os recortes sociais, de cortar as conquistas sociais que eles tinham obtido nos anos 30. É um processo que teve características que foram até chamadas de edípicas no caso grego, porque o Papandreou era exatamente o filho de um dos grandes clãs da social-democracia grega, que havia conquistado certos direitos trabalhistas e sociais do período anterior, e agora o filho vinha liquidar com a herança paterna, que era, na verdade, a herança de toda a social-democracia na sua fase em que ela trazia reformas. O reformismo da social-democracia se transformou naquilo que podíamos chamar de um reformismo sem reformas. Mantém um imaginário ligado à tradição da esquerda, mas na prática se torna o principal agente do sistema financeiro, da plutocracia bancária, do partido de Wall Street, para usar as palavras do David Harvey. Então esse elemento é talvez o mais esquizofrênico da nossa situação política. No momento da maior insurreição dos povos contra os ditames da Troika, que são os representantes, enfim, dessa bancocracia internacional, os partidos que executam os planos são partidos supostamente da esquerda. Esse fenômeno tem também características muito paralelas ao que ocorreu na América Latina. Porque a América Latina teve um levante com características revolucionárias a partir de 2001. Um dos seus picos foi a expulsão do De la Rúa, que foge de helicóptero depois de 50 pessoas serem assassinadas nas ruas de Buenos Aires, porque ficaram nas ruas permanentemente até a queda do presidente. Isso se estende para a queda do Goni na Bolívia, se estende para a queda da ditadura histórica do Paraguai, se estende para o fim do fujimorismo no Peru. Quer dizer, houve dos anos, enfim, para o início do século XXI na história da América Latina, também uma ofensiva revolucionária que talvez começou com a resistência ao golpe contra Hugo Chávez, que foi também uma insurreição de massas. Mas em todos os processos latino-americanos, seja o da Argentina ou da Bolívia, etc., ou agora mais recentemente até as expectativas colocadas no Ollanta Humala no Peru, em todos esses casos, os governos que se sucedem às promessas de transformação são governos que podemos usar um linguajar gramsciano, são governos de travestimento político. São governos que, na verdade, executam exatamente o oposto daquilo que haviam prometido. E, nesse sentido, entram em choque com o movimento social e se tornam uma das principais fontes da decepção e do desencanto e da apatia. Isso já tinha ocorrido na Europa com os socialistas e comunistas, e na América Latina ocorre em alguma medida com os governos atuais. Vide os conflitos do Evo Morales com as populações indígenas que o elegeram, vide o caso do Rafael Correa no Equador, que também acabou de enfrentar uma rebelião indígena, etc. Então, o grande problema da rebelião que ocorre na Europa é a indefinição ainda, não só daquilo que queremos, como todos os autores fazem questão de destacar, há uma clara noção do que não queremos, um rechaço, enfim, à ordem vigente e a essa bancocracia, mas uma certa até mesmo ingenuidade na formulação de um programa alternativo. O fato de que há uma crença disseminada de que não há alternativa ao sistema chamado de democrático do Estado burguês vigente. Então, esse pensamento único em torno da inexistência de uma alternativa política que levou para, enfim, a completa incapacidade de se apresentar como alternativa a maior parte dos movimentos que eram relacionados, enfim, com alguma tradição de esquerda e que hoje são não apenas executores dos planos econômicos do grande capital, mas são também os
referendadores de um sistema político completamente não representativo, baseado apenas na periodicidade eleitoral, mas que afasta toda a participação direta das populações, enfim, oprimidas do planeta. E é a busca por um novo fórum, digamos assim, de articulação política, que eu acho que esses movimentos clamam. A questão com a qual eu concluo, e eu deixo, enfim, como todos temos, a indagação e, de certa forma, enfim, a tentativa de buscar alguma reflexão que nos aponte uma saída, é a pergunta em torno de se o movimento social vai conseguir desenvolver uma nova forma crítica à antiga esquerda, completamente, enfim, corrompida, que aderiu ao pensamento único, ou se ela vai se fragmentar em iniciativas locais, sem capacidade de uma articulação orgânica, como ocorreu com os grandes movimentos sociais dos anos 60 no interior dos Estados Unidos, por exemplo, em que toda a tradição contracultural ou da oposição à guerra do Vietnã não se concretizou efetivamente numa alternativa à ditadura do bipartidismo e, no máximo, teve esperanças na eleição do Obama, ficando na esquerda do Partido Democrata. Algo semelhante na França com a social-democracia e daí por diante nos demais países. A grande questão é essa: vai haver uma nova esquerda que seja capaz de articular os movimentos insurrecionais que surgem na juventude, que surgem nos setores operários agora que entram numa perspectiva de greves gerais, como ocorre na Espanha, ou o movimento vai continuar sendo tutelado pelos aparatos tradicionais como as grandes centrais e os grandes partidos? Eu encerro com uma única frase que reflete talvez o episódio mais emblemático desse dilema, que foi o dia 20 de outubro do ano passado, quando se deu o segundo dia da greve geral de 48 horas, da quinta ou sexta greve que era convocada na Grécia só naquele ano. O primeiro morto dos enfrentamentos na Grécia não foi resultado da ação da polícia, foi resultado do confronto entre o Partido Comunista, o KKK, e o seu sindicato, a sua central sindical, o PAMI, que tinham realizado uma enorme greve geral e uma enorme manifestação, e se enfrentaram com setores anarquistas e de uma ala mais à esquerda e setores espontaneístas que queriam atacar o parlamento. E nesse momento não foi a polícia que defendeu o parlamento, foi o serviço de ordem do Partido Comunista, provocando o primeiro militante que provavelmente morreu dos gases, um senhor que teve um ataque cardíaco, mas que foi no choque não com a polícia, mas entre frações do próprio movimento. Então eu acho que o drama grego, que é talvez o epicentro da crise, agora se deslocando um pouco para a Espanha, mostra os riscos que estão colocados da esquerda tradicional novamente fazer o papel de uma espécie de guarda pretoriana do regime, como já fizeram, inclusive em 68, esse foi o papel do Partido Comunista Francês, e não surgir uma outra alternativa que possa fazer frente aos antigos aparatos que continuam colonizando o imaginário da classe operária, da juventude e de todos os setores alternativos na tradição europeia e em outras regiões do mundo.